Em janeiro desse ano foi divulgado que o Tribunal de Contas do Estado fez pagamentos milionários para os seus conselheiros. Teve conselheiro que recebeu de cerca de R$80 mil até alguns que receberam mais de R$500 mil. Isso gerou uma indignação muito grande na população por conta do grave momento fiscal que o Rio Grande do Sul passa e gerou algumas pessoas questionarem até a legalidade disso tudo. Esse vídeo é para explicar o que aconteceu e demonstrar a minha opinião de por que eu acho isso, além de imoral, completamente ilegal e qual vai ser a atitude que nós vamos tomar quanto a isso. O primeiro de tudo que tem que ser esclarecido aqui é o que afinal de contas é o Tribunal de Contas, qual é a sua função, o que ele faz e por que aquelas pessoas estão lá. O Tribunal de Contas, ele é, em teoria, um órgão acessório do Poder Legislativo que tem por objetivo e por função fiscalizar as contas públicas dos mais diversos âmbitos. Eles são, em tese, os guardiões da moralidade do orçamento público, só que nesse caso foi um pouco diferente do que aconteceu. O Tribunal de Contas tem os conselheiros e tem os seus servidores de carreira. Os servidores de carreira foram aqueles que fizeram um concurso público e entraram no serviço assim como qualquer outra pessoa que fez um concurso. Já os conselheiros, apesar deles exercerem um papel como se fosse de um juiz, eles não são igual aos juízes que fizeram um concurso e entraram lá via provas, títulos, etc. Os conselheiros, eles são indicados para participar do Tribunal de Contas e ingressam no Tribunal de Contas via essa indicação. E por conta disso, eles são agentes políticos. Segundo uma definição da Controladoria Geral da União, agente político é todo aquele que ingressa no serviço público via eleição, designação ou nomeação, que é o caso dos conselheiros do Tribunal de Contas. A grande questão aqui é como que os conselheiros receberam esses valores tão altos de licença-prêmio de férias. O que ocorre é que, como os conselheiros do Tribunal de Contas são também funcionários públicos e devem receber a remuneração segundo o ordenamento jurídico correto, segundo uma lei que define exatamente como que vai ser, não existe na Constituição Federal, nem na Constituição Estadual, algo que diga exatamente, que fale especificamente sobre Tribunal de Contas, sobre conselheiros tanto do Tribunal de Contas da União como do Tribunal de Contas do Estado. E é por conta disso que a lei que rege os pagamentos dos conselheiros do Tribunal de Contas é uma equiparação à lei dos juízes, a lei orgânica da magistratura nacional. Então, um conselheiro do Tribunal de Contas recebe a sua remuneração exatamente da mesma forma que um juiz, que um desembargador recebe a sua remuneração. A Lei Orgânica da Magistratura, também conhecida como LOMAN, muito popularmente falada LOMAN, prevê alguns benefícios para os juízes, para os magistrados que são equiparados aos conselheiros do Tribunal de Contas. Um deles é ter 60 dias de férias por ano e um deles, que não está mais na Lei da Magistratura Nacional, era antigamente a licença-prêmio. Essa licença-prêmio estava prevista na Lei da Magistratura Estadual de 1975, que perdeu a validade por conta da Lei Orgânica da Magistratura, que veio a ser promulgada em 1979. Então, o que ficou em vigor para os desembargadores e, portanto, para os conselheiros do Tribunal de Contas foi apenas, além de toda a forma de remuneração comum, os 60 dias de férias, que foi o que eles utilizaram para fazer esses pagamentos. Agora, para poder se pagar licença-prêmio, sem entrar no imbróglio jurídico se magistrado tem ou não tem licença-prêmio, eles resolveram se equiparar a servidores públicos. Aí eles pegaram o artigo 33, parágrafo 4º da Constituição do Estado e aliaram à legislação dos anos 90, de 1990, a Lei 9075 de 90, que regulamenta esse artigo 33, parágrafo 4º da Constituição sobre licença-prêmio para servidor público. Só que essa legislação já nem está em vigor mais porque o Estatuto do Servidor Público é de 1994. Mas enfim, aí eles pegaram e fingiram que eles eram servidores públicos concursados e contaram todo o tempo deles no serviço público como deputados para poder pagar a licença-prêmio. Então tu imagina, o artigo 33, parágrafo 4º, ele prevê licença-prêmio para servidor público. Tá tudo bem, se a pessoa fez concurso, ela entrou no serviço público, ela tem licença-prêmio. Ninguém questiona isso. Tinha, né? Porque agora a gente conseguiu converter isso em licença-capacitação. Quando alguém é servidor público e se licencia para concorrer e virar vereador, virar deputado, aquele tempo dela enquanto vereador e deputado contava para a licença-prêmio, porque afinal de contas a pessoa era um servidor público que saiu, se licenciou para concorrer, mas ela não pode perder o tempo da licença-prêmio. O grande problema aqui foi que muitos conselheiros do Tribunal de Contas utilizaram a lei que fala sobre licenciamento de servidor público para exercer mandato eletivo para dizer que eles podiam contar o tempo deles enquanto deputado estadual e vereador. Então teve gente ali que foi vereador, depois foi deputado durante 20 anos e depois disso se tornou conselheiro do Tribunal de Contas e aí pegou todo esse tempo para trás e contou como tempo de serviço público para receber licença-prêmio. Isso não pode.
Isso é gritante, isso é como, imagina se uma pessoa virou deputado, passou 30 anos como deputado, depois é nomeado CC na Assembleia, que o CC tinha licença-prêmio até um tempo atrás, e conta todo esse tempo de deputado para ganhar licença-prêmio. Não pode. O exemplo, o conselheiro Marco Peixoto recebeu R$694 mil dessas licença-prêmio e férias não gozadas e contou para isso 20 anos de atividade parlamentar. O conselheiro Alexandre Postal, por exemplo, recebeu R$471 mil contando 24 anos de atividade parlamentar. Isso não pode, no nosso entender. Então, se tem uma noção aí da quantidade de dinheiro que foi pago de uma hora para outra, para esses conselheiros sem um embasamento legal que justificasse. Simplesmente é ilegal esse tipo de pagamento e é isso que a gente vai atacar na ação popular, porque é o ponto mais gritante da ilegalidade que não pode ser feito. A ação popular é um tipo de ação chamado remédio constitucional, que existe no artigo 5º, inciso 73, se eu não me engano, da Constituição Federal, que prevê que qualquer cidadão pode entrar na justiça quando ocorre alguns dos casos em que ela prevê. E um deles é grave lesão ao erário, ou seja, grave lesão aos cofres públicos. E é isso que está ocorrendo aqui. Pagamentos milionários foram feitos sem previsão legal que justifique eles e podem muito bem ser questionados, e é isso que nós vamos fazer com a Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios. Nós vamos entrar com essa ação popular questionando a legalidade desses pagamentos e principalmente a legalidade da utilização do tempo de deputado para a contagem de licença-prêmio. Essa ação popular vai contar com mais de 20 assinantes, muitos deputados que estão fazendo parte da Frente Parlamentar, e nós esperamos que com ela sejam suspensos esses pagamentos e que sejam devolvidos esses valores, inclusive, para os cofres públicos depois que for averiguada a ilegalidade que ocorreu. Para se ter uma ideia dos conselheiros, esses do Tribunal de Contas do Estado, dos 7, 5 deles foram indicações políticas. A pessoa, depois de um tempo aí na política, o partido dela indica ela para entrar no Tribunal de Contas, ela se torna conselheiro do Tribunal de Contas. O que é diferente, por exemplo, de algum conselheiro que é servidor público, que é concursado, que entrou no serviço público e as regras do servidor público garantem a ele a licença-prêmio. E foi para combater esse tipo de atitude, esses pagamentos absurdos, que se criou a Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, que vai buscar não só atacar esse pagamento do Tribunal de Contas do Estado, como qualquer outro tipo de privilégio abusivo que exista no serviço público, e nós vamos ficar atentos a esses casos. Não é momento para se fazer esses pagamentos, não vou falar nem da grave crise fiscal que o Estado passa, isso já está bem batido, todo mundo sabe muito bem os problemas que nós passamos, e também a legalidade é questionável, o embasamento legal utilizado para se pagar isso é absolutamente questionável e nós vamos questionar isso na Justiça. Por isso nós estamos sempre de olho, sempre observando os pagamentos e os abusos feitos no serviço público. Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar teu like, se inscrever e também ativar o sininho. O teu apoio é essencial.